Eu bati altos papos com o pastor hoje, mas nenhum intencional. E era acho que umas 6 e pouco. Ele foi tomar café, 7 horas, 7 e pouquinho, e ele falou assim, prega. Aí eu falei, eu aprendi que não pode falar não, tá vendo, Gabriel? Ele avisou. E eu falei, amém. E nós vamos, assim, dividir algo com vocês que Deus colocou no coração. Que dia, que hora? O Senhor, Ele vem trabalhando na nossa vida diariamente, quando a gente se envolve com a palavra, quando a gente se envolve com a oração, quando a gente se envolve com a adoração, quando a gente entrega a nossa vida para Ele. Mas hoje à tarde eu estive aqui e eu dispensei as pessoas que vieram para o culto porque nós estamos fazendo um remanejamento. Só que eu falei, eu vou manter o meu propósito. Eu dobrei o joelho ali. Aí, antes de eu dobrar, chegou uma irmã e eu não quis dispensar ela. Eu falei, hoje não teremos o culto, mas eu vou dobrar o meu joelho. Ela falou, posso orar junto? Eu falei, pode. E ela ficou aí, depois eu até dei uma discipulada nela. E eu dobrei meu joelho ali e fui falar com o Senhor. Porque eu confesso para vocês que eu estava morrendo de curiosidade para saber o que estava acontecendo lá nos Estados Unidos. E eu não sou curiosa, quem me conhece sabe. Mas eu estava desesperadamente curiosa. E por incrível que pareça, agora de tarde eu tive assim um norteamento. Mas nessa curiosidade eu estava orando e entregando a minha vida. Eu falei, eu vou continuar apresentando. Aí eu orei pela igreja, orei pelos vizinhos. Eu vou continuar batalhando por esse lugar. Porque a gente precisa guerrear. É o meu papel. É o mínimo que a gente pode fazer para tocar o coração de Deus. E aí foi um momento gostoso. Quando eu terminei de orar, o Senhor me deu uma palavra, que eu achava que era só para mim. Até dividi com a irmã. A irmã nem veio no culto agora à noite. Ó. Soubesse, não tinha dividido a palavra com ela. E aí, quando o pastor falou da ministração, eu lembrei, falei, o Senhor já falou comigo. Porque eu não ministrei a palavra à tarde. Eu dividi com ela. Ainda falei, olha o que Deus está falando aqui comigo. Eu pedi uma resposta. E eu quero dividir com vocês agora. Aí, voltando lá nos Estados Unidos, vocês sabem que está tendo um grande mover. E eu estava muito curiosa para saber como que começou aquilo. A gente sabe que nada começa assim, de uma explosão. Não existe isso. Tudo começa do início. Mas eu falei, uau, por onde começou? Hoje apareceu um vídeo, acho que de tanto eu falar, né, o Google, né? Apareceu um vídeo e mostrou a pequena ministração que o pastor fez aos alunos da faculdade. E saiu. E eu prestei atenção numa coisa que eu achei engraçado. A palavra profética, ela tem poder. Fala assim, a palavra profética tem poder. Porque ele fez uma ministração e depois ele saiu dizendo assim, aviva em nós o seu amor, Jesus. E saiu. E foi o amor que foi avivado no coração do povo e continua, porque agora estão expandindo. Agora já está online, agora já está correndo outros lugares. E eu queria dizer para você, nós vamos neste momento, eu vou deixar o microfone junto comigo, você vai fazer uma coisa. Você vai aplaudir o Senhor, porque, calma aí, porque acontecer isso no Brasil, legal, muito legal. Mas nos Estados Unidos, você e eu precisamos fazer muita oferta de adoração a Deus, por Deus estar agindo lá, porque aquele país estava perdido nessa área, literalmente falando. Eles têm uma qualidade de adoração e ao mesmo tempo eles têm uma negatividade de busca, mas Deus está avivando. Vamos aplaudir ao Senhor por esta vitória. Obrigado, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva o teu Espírito em nós. Aviva o teu amor em nós. Porque nós sabemos, Senhor, que é através do teu amor que os frutos virão. Não tem outro caminho. Aleluia, aleluia, aleluia. Ezequiel capítulo 18 fala assim, olha. O Senhor me disse o seguinte: por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos? Por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos? Por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos?
Isso aqui é um papo de Ezequiel com Deus. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel. O Senhor falava com Ezequiel e ele traduzia para nós, o profeta. E vamos lá, para essa conversa. Presta atenção, porque vai ser uma ministração muito rápida. Eu vou andar dentro daquilo que o Senhor tem já tratado com a nossa vida. Pois a vida de todas as pessoas pertence a mim, diz o Senhor. Tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A pessoa que pecar é que morrerá. Imaginem que existe um homem verdadeiramente bom, correto e honesto. Esse homem não adora os ídolos dos israelitas, nem come a carne do sacrifício oferecido em templos proibidos. Ele não seduz mulheres casadas, nem tem relações com mulheres durante as regras, não engana nem rouba ninguém, devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo, dá comida a quem tem fome e roupa a quem está nu. Quando empresta, não cobra juros altos, recusa-se a fazer o mal. Em qualquer questão, as suas decisões são justas. Obedece os meus mandamentos e guarda cuidadosamente as minhas leis. Esse homem é correto e viverá. É uma afirmação. Diz o Senhor Deus. Aí imagine um filho que faz tudo ao contrário, que faz tudo isso aqui que a gente diz que o pai faz, o filho não faz. Eu vou ler porque é muito melhor ler a palavra. Imaginem também que esse homem tenha um filho que rouba, mata e faz coisas que o pai nunca fez. Esse filho come a carne do sacrifício oferecida em templos proibidos, seduz mulheres casadas, engana os pobres, rouba e fica com aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Ele vai a templos pagãos, adora os ídolos nojentos e empresta dinheiro a juros altos. Será que ele vai viver? A resposta: não, não vai. Ele fez todas essas coisas vergonhosas e morrerá por causa delas. Esse filho será culpado da sua própria morte. Eu quero usar esses poucos versículos, porque o capítulo 18, a Vânia sabe decora esse capítulo, né, Vânia? Glória a Deus, aleluia. Esse capítulo 18, ele é muito extenso e é repetitivo. Depois eu vou ler o finalzinho. Eu estava orando ao Senhor de tarde e o Senhor começou a falar no meu coração. E aí veio essa sequência que eu disse para vocês e veio o complemento. E aí o pastor agora aqui, né, começa esmiuçar um pouco das conversas que nós tivemos hoje, e ele usa até um texto que eu quero usar aqui daqui um pouquinho. E eu comecei a ler de tarde para a irmã, e comecei a traduzir um pouco para ela, mas eu quero traduzir para a minha e para a sua vida agora à noite. Essa palavra diz assim: se eu pecar, não é o meu filho que vai morrer. Se eu errar, não é a minha filha que vai morrer, sou eu. Se eu não fizer o que é certo, não tem salvação para mim. Nós estamos falando de mergulhar, nós estamos falando de avivamento. E a palavra, ela já é dura, curta e reta. Se eu não encontrar a cura, a liberação, a libertação dentro de mim, não tem avivamento. Se eu não liberar o meu coração de verdade, não tem avivamento, não tem cura e não tem garantia de salvação. Não tem garantia de vida. Aqui era uma conversa que Ezequiel estava tendo com Deus, porque Deus o chamou lá no começo. Você sabe que Deus o chamou, escolheu. Tem um momento da história que o Senhor manda Ezequiel amaldiçoar uma cidade. Mas antes de amaldiçoar a cidade, Deus pega ele e diz assim: olha, vai acontecer assim, assim, assim. E conforme Deus falou, aconteceu. A mulher dele morreu. Uma maldição, a sua mulher vai morrer. E ali a gente aprende que não existe maldição sem causa. A gente aprende ali que Ezequiel, ele era obediente, não tinha como ele lançar uma palavra sem ele ser a alegoria, sem ele ser o comercial da situação. Então Deus foi lá e fez na casa dele, tirou a vida da esposa dele, à base de uma palavra, para que o povo acreditasse. Só que hoje eu não preciso disso, você não precisa disso. Hoje eu não preciso. Você já parou para imaginar? Você ter uma leveza
de alma. Não é que nem esse negócio que estão aí jogando na internet, mente livre, porque esse papo aí é de inteligência emocional. Eu estou falando de verdade, sabe? Você ter leveza, porque você sabe que você está andando na palavra, você sabe que está agradando a Deus, você sabe que pode ir para lá e vir para cá, porque você está coberto, você sabe, você pode planar, porque você sabe que está andando dentro da linha. Você consegue imaginar isso? Você levantar e não ter que se preocupar com boleto para pagar? Sabe o que é você levantar e você tocar onde você tinha dores, estava machucado e está curado? Sabe o que é você comer o que você quer e você não precisar ficar tomando antioxidante, ficar tomando Sonrisal? Fui lá na época da irmã Célia e da irmã Ângela, porque elas são as mais idosas da igreja. Sonrisal. Irmã Maria, nós somos novinha, mocinha. Sabe o que é isso? Quanto tempo faz que isso não acontece? Quanto tempo faz que isso não acontece com a gente? Sabe o que é você pegar aquela bolsinha, que agora fizeram até valizer, porta remédio, e jogar fora e não precisar de nada daquilo? Sabe o que é não ter dor? É exatamente isso que Deus quer para mim e para você. É exatamente isso que Deus quer. Você voltar para casa agora, comer a comida que você quer. Bater um papo lá com a sua família, tomar um chazinho, sei lá. Depois deitar e dormir. Como se estivesse lá no Éden. Porque lá foi feita esta promessa. Não precisava de nada disso. Não, a vida da gente já estou aqui, eu dei oferta, agora eu tenho que guardar esse, eu dei o meu dízimo, agora sobrou esse, eu tenho que pagar isso, pagar aquilo, tenho que ligar para aquele outro, porque não vai dar para pagar aquele outro. Eu tenho que chegar em casa e ver se tem alguma coisa que eu posso comer, porque se eu comer aquilo vai me fazer mal, aquele outro também. Tenho que ligar para fulano porque, olha, não apareceu. Estou falando de coisas básicas que Deus quer dar para mim e para você. Eu disse que é uma palavra bem rápida, mas ela está dentro daquilo que Deus está tratando com essa igreja. A liberação do perdão, a construção da fé, a crer, a confiar, a acreditar. Essa foi a resposta que Deus me deu para aquilo que está acontecendo. Simplesmente entenderam, é só amar. Não é que nem na época aqueles cabeludos assim, roqueiro, os hippies, não, que vamos lá, vamos meditar, vamos ficar zen. Não, eles usavam drogas ali, né, maconha, né? Acho que pode falar aqui, isso aí, se não puder, já falei. Para ficar zen, de Jesus, em Jesus. Nós podemos, gente. Você está louca com tudo isso que está acontecendo aí? Não estou louca. É realidade. É para mim, é para você. Este é o papel da igreja. É as pessoas olhar para mim e falar, uau, o que é que acontece contigo? É as pessoas passar por nós e sentir uma brisa de alegria, suave. A pessoa querer grudar em você e falar, o que é isso? Não consegue. Nós consegue, nós não quer. Porque dá trabalho. Nós não quer porque dá trabalho. Primeira coisa, eu tenho que perdoar todo mundo que me fez mal. Segundo, eu tenho que pagar todos os boletos que eu estou devendo. E eu não estou falando de dinheiro não, irmãos. Eu estou falando de semente. Estou falando de plantio. Essas coisas que vivem acontecendo conosco, ninguém é culpado não. É nós que somos culpados. Eu sou culpada. Eu plantei, eu tenho que colher. Estou com dor aqui. O Espírito Santo falava muito forte no meu coração, quando eu fui falar com o pastor sobre restituição. O Espírito Santo falou comigo ontem à noite assim, para que eu vou restituir sua saúde? Para você continuar comendo errado? Para você continuar dormindo errado? Para você continuar
fazendo o que não deve. Você acredita que o Espírito Santo falou isso comigo ontem? E eu tive que concordar. O Senhor restitui, né, esse problema no estômago, hein, irmão Arnaldo? Aí a primeira coisa que a Elisete vai comer é o pote de pimenta. Não é assim que a gente é, irmãos? Eu estou aqui, eu estou sonhando, eu estou imaginando, não. Não foi ninguém que falou comigo, foi o Espírito Santo. Eu estava dentro do meu quarto sozinha, trabalhando ontem à noite. Terminando um serviço. E eu comentava com o pastor hoje. Para que o Espírito Santo vai restituir nossa vida naquilo que era mal para nós? Por que a gente fica pedindo de volta? Não ia falar disso. Para que eu quero restituição de algo lá do passado, se aquilo foi Deus que tirou porque não era para mim? Foi livramento. Para que eu quero voltar para trás e viver aquilo que não existe mais? Se Deus tem algo novo para me dar. Se Deus tem algo novo para fazer. Eu me lembro que quando eu congregava em Arthur Alvim, irmãos, diante do meu Deus, estou no altar do Senhor. Não posso. Lá não pode mentir que piorou. Porque Deus continua agindo. Às vezes as pessoas ali em Arthur Alvim, eu via elas falando de mim assim, ó, perto de mim, ó, atrás. Eu virava e abraçava a gente. E eu abraçava, eu sentia aquela alegria no coração. Eu sentia aquela leveza. Olha, que eu não sei o que é isso. Por que eu não sei? Tem algo errado com quem? Comigo. Ah, mas eu vim aqui para ouvir o Espírito Santo fazer acontecer. Ele vai fazer acontecer quando eu entender que Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoa as minhas dívidas, os meus pecados, assim como eu perdoo os seus. Mas eu não vivo a palavra. Ou tem alguém que está vivendo 100% aqui? Se tiver, você está em glória hoje. Mas eu sei que não tem, porque nós somos humanos e usamos isso a nosso favor. Nós precisamos parar de falar isso, eu sou humana. Todo mundo já sabe que eu sou humana, Deus já sabe que eu sou humana, mas eu não sou daqui, e eu preciso entender isso de uma vez por todas. E nós só vamos conseguir isso se nós abrirmos o nosso coração. A palavra diz assim, ó, você querendo viver e eu também querendo viver a plenitude. A palavra fala assim, ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas eu não amo a mim, eu não cuido de mim. Eu não faço por mim o que tem que ser feito. Como que eu vou fazer pelo outro se eu não faço para mim? E a regra da palavra é dar aquilo que você tem. Eu não tenho, como eu vou dar? Como eu vou fazer? Mas eu quero o avivamento, não vai acontecer. Eu quero um milagre, não vai acontecer. Porque o milagre não está na mão de Deus, o milagre está na minha mão. Quando a gente ora aqui, lembra que a gente fala assim, olha, o Senhor vai ouvir a sua oração, é o seu clamor, é você que vai tocar o coração de Deus, mas a gente não ora porque esperando o outro orar. A gente não quer abrir a boca, porque a gente sabe que se abrir a boca vai ter que falar uma lista de mercado, sabe aquela compra para o mês inteiro ou para 3 meses? É uma lista daquele tamanho que nós vamos ter que fazer e apresentar na despensa do céu. E ver se tem lá para nós. Foi a palavra que o Senhor falou ao meu coração nesta tarde. O foco desta palavra, desta ministração é: olhe para dentro de você. Porque o maior dos problemas está aqui e agora. Eu quero mudar a vida da irmã Ângela, mas eu não mudo a minha. É sério. Eu quero que meu filho seja perfeito, mas eu não sou perfeita. Eu quero que meu marido seja o exemplo, mas eu não sou exemplo nenhum. Fico ardido, né? A gente está sempre procurando um bode expiatório lá fora, que é o ditado que diz lá, e aqui dentro nós estamos sempre procurando um obstáculo. Ou alguma coisa para adorar. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Eu preciso, porque mata os germes da minha mão. Não posso soltar isso, não posso largar isso. E o Senhor está falando, larga. E a gente não ouve.
Estou pregando para vocês, não, estou pregando para nós. A palavra veio para mim. Estou dividindo com vocês, porque foi me dada essa oportunidade hoje. Sem nenhuma prepotência, é que eu sou afirmativa no que eu falo. Eu estou convicta do que eu estou falando, por isso que eu falo assim. E às vezes eu passo a imagem de que eu sou soberba, altiva, sei lá, como é que é, Vânia? Como é que era? Orgulhosa, arrogante, como que você me chamava, Vânia? Fala, você já se curou. Metida, isso, Vânia. Aí eu gosto da Vânia, porque desde que eu cheguei aqui, que a Vânia me chama de metida, fala que eu sou... Eu não tenho culpa se eu tinha o nariz afinado. Agora está gordinho porque eu engordei, mas era magrinho, tinha o nariz bem fininho assim, ele era empinado, eu andava assim, com a coluna reta para não dar dor, e a Vânia achava que eu era metida. Não era? Foi só para descontrair um pouco, porque ficou difícil. Ficou difícil. Porque se conversar com essas meninas aqui, até elas precisam de bater papo com Deus. E tinha uma delas aqui que estava chorando, estava no pranto aqui, ó, na hora da adoração. Presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai deixar de aparecer para nós. O Espírito Santo não vai deixar de se manifestar. O Espírito Santo não vai deixar de falar. Mas eu não vou ter a vida plena que eu quero ter. E eu quero ter a vida plena. Mas para ter a vida plena eu preciso pagar boleto. Ai, Jesus. Antes de querer consertar o mundo, eu tenho que consertar a mim mesmo. Arrependimento é o propósito desta palavra. Eu preciso me arrepender do meu eu. Eu preciso me arrepender do meu orgulho. Eu preciso me arrepender das mentiras que eu conto para mim, não é para os outros, é para mim. Eu preciso me arrepender dos meus maus pensamentos. Eu preciso me arrepender das falácias que saem da minha boca, fora de hora, fora de tempo e desnecessária. Eu preciso me arrepender até de maltratar o meu corpo, porque ele não é pertencente a mim. O Senhor criou em mim um corpo para que ele pudesse usar como uma voz para a humanidade. É onde ele permanece, é onde ele mora, e não cuidando bem dele, eu estou falhando com a presença do Espírito, porque quando eu estou distraída, cuidando, preocupada em tomar um remédio, preocupada em fazer um exame, preocupada com uma dor, eu estou me distraindo daquilo que seria êxtase de bondade para a minha vida, e isto também é pecado. De onde você tirou isso? Lá em Coríntios, Gabriel, acho que é 1 Coríntios 7, acho que fala, Michele acho que sabe, eu sempre lia, que o meu corpo é templo do Espírito. Deixa o Gabriel acha lá, Michele, deixa lá, Gabriel já está ficando expert. Eu preciso arrepender-me e liberar perdão, abrir mão daquilo que tem me roubado, e aí eu vou ser curada até da inveja. Nossa, inveja, Marisete. Sim, porque às vezes a gente olha o ímpio lá se dando bem, porque às vezes a gente olha lá o nosso patrão, nosso patrão, se dando bem. Fala amém, pastor, você é meu patrão. A gente vê lá a vizinha, só desenrolando o rolo, e a gente fica, além de invejar, a gente fica acusando, criticando. Eu vou na igreja, eu oro, eu faço, eu aconteço. Por que o outro tem? Por que a minha vizinha que fica lá batendo tambor tem? Eu não tenho. Ela ainda não conhece a palavra. Eu e você conhecemos o dono, o criador de todas as coisas. E a inveja é um demônio que destrói a nossa vida. A gente pensa que toca no outro, mas toca em nós mesmos. Quantos já fez isso? Quem aqui que nunca fez isso? Olhou? Até o Asaf da Bíblia, lá no Salmo 74. Deus, como pode? Como eles podem prosperar? Como eles podem viver bem? Lê a Bíblia lá no Salmo 74, é isso mesmo, né? 3, 73, 74. Eu falo, são textos que a gente usou muito para a libertação das mulheres aqui. Aí quando ele entra na presença do Senhor, você fala assim: ei, por que você está preocupado com aquilo que é perecível? O que você tem é muito maior e melhor. Você tem tudo isso em mim, e com muito mais valor.
Porque o que Ele toca é perecível, mas o que nós vamos tocar é eterno. Alabachore balabás. Alabachore balabás. Quando eu aprender a liberar esse sentimento de inveja, com a vida que o ímpio leva, com a vida que aquele que não conhece a Deus pratica, eu vou ter equilíbrio, eu vou ter a resposta, eu vou ter a paz no meio da guerra, eu vou ter a alegria de viver, eu vou ter a presença nata do Espírito Santo, independente de qualquer movimento meu. Ele vai exagerar, ele vai sobressair, ele vai se apresentar, ele vai saltar, sei lá, ele vai se envolver, ele vai tomar o ambiente onde eu estiver, ele vai fazer, ele vai acontecer. Mas eu preciso dar o passo. Eu preciso viver, pelo menos tentar viver isso aqui. Porque eu vou dizer assim: Deus, eu estou tentando, mas eu não consigo, me ajuda. Deus, eu estou lendo, eu estou entendendo, mas falhou de novo. Deus, me ajuda. Eu serei feliz em todas as áreas, aprendendo a viver e me satisfazer com o que eu tenho, com o que eu possuo, porque o que o outro tem não vai me interessar mais, porque eu serei uma pessoa realizada, feliz, satisfeita. Se eu não entender a oração do Pai Nosso e o primeiro dos mandamentos, o 1 e o 2, quem tiver aí, se puder pôr Mateus 6, né? Acho que é isso. Primeiro e segundo mandamento, acho que é isso, nem lembro mais. Não marquei aqui. Não adianta ficar buscando avivamento. Não adianta eu achar que eu vou poder dormir até meio-dia e ter dinheiro para pagar minhas contas. Não adianta eu achar que eu vou ter a minha casa paga e sem dívida. Não adianta eu achar que aquela bolsa de remédio será queimada, jogada fora. Se não houver a realidade na minha vida, a realidade do quê? Da palavra. Não vai ter solução para mim como igreja. Não vai ter solução para nós como igreja. É a realidade da palavra, não é palavra minha. O Senhor tem uma promessa para nós, que Ele cumpre. Mas eu preciso entender, perdoando aqueles que me ofenderam, para que eu possa ter o perdão do Pai, amando o meu próximo como amo a mim mesmo. Então, para mim amar o próximo, eu tenho que cuidar bem do meu corpo. Mateus 22, 39. Primeiro mandamento é amarás o Senhor. Ele disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Vocês estão entendendo que é mandamento o amor? E o segundo, semelhante ao primeiro: ame o teu próximo como a ti mesmo. Achou para mim Coríntios? Coloca Coríntios 6. Para a gente entender que este corpo não pertence a nós. Ou não sabeis, pega um pouquinho antes para ter o contexto. Fugir da fornicação, do pecado do homem comete, o que o homem comete e fora do corpo, é fora do corpo. Mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós não temos nada. Sabe aquele emprego que você vai levantar para ir lá amanhã? Não é teu não. Sabe essa vida que você tem aí, que você está, não é tua não. Sabe o carro que você veio? Não é teu não.
Sabe o salário que Deus te permite ver assim, ó, não é teu não. Sabe aquele marido, não é teu. Sabe aquele filho, não é teu. Tudo de Deus dado a nós para administrarmos, e nós vamos dar conta no dia do juízo final. Eu vou dar conta dos maus tratos sobre o meu corpo. Eu vou dar conta das horas que eu roubei de Deus, porque eu estava me gastando preocupada o que ia fazer para sobreviver. Eu vou dar conta com o dinheiro que eu pego e gasto de qualquer jeito. Eu vou dar conta daquilo que eu falo, daquilo que eu penso. Irmãos, não tem por onde fugir. Você conheceu Deus, eu também. Você conheceu a palavra, eu também. Nós conhecemos e não tem por onde fugir. Nossa, que palavra dura. Quer mergulhar? Nós não podemos afundar. Então, para não afundar, eu tenho que fazer aquilo que nós fazemos com a cebola. Tira a casca e vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, porque eu tenho que boiar até o fundo. Eu tenho que mergulhar até o fundo. Eu tenho que mergulhar e voltar. Eu não posso afundar. E peso afunda, porque tem vida para mim. Então, se eu quero continuar administrando o que pertence a Deus, eu preciso fazer como nós fazemos com a cebola. Talvez vai sobrar quase nada, mas talvez eu vou até descobrir que todo esse peso que eu tenho aqui, acho que é algumas capas que está pesando. Mas esta é a palavra. Perdoa os pecados, libera perdão e ame o teu próximo. É por causa desta palavra de Jesus que eu preciso me posicionar hoje, para que eu possa ter de Deus o avivamento. Eu quero fechar essa palavra com Ezequiel 18, que diz assim, ó, preste atenção. Se um homem mau parar de pecar, se guardar as minhas leis, e se fizer o que é certo e bom, não morrerá. Versículo 21 do capítulo 18 de Ezequiel. Mas viverá. É certo que ele viverá. Todos os seus pecados serão perdoados, e ele viverá porque fez o que é certo. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não, eu gostaria mais de vê-lo se arrepender e viver. 21 do capítulo 18 está aqui. Coisa boa reavivar isso, né? Que ano que foi aquele, né, que a gente estudou o ano inteiro essa palavra. Mas se um homem correto, presta atenção que isso aqui é muito importante também. Mas se um homem correto deixar de fazer o bem, começar a fazer todas as coisas más e vergonhosas que os homens maus fazem, será que ele vai continuar a viver? A resposta é não. Nenhuma das boas ações que ele praticou será lembrada. Ele morrerá por causa da sua infidelidade e dos seus pecados. Aí, tem alguns que ficam pensando assim, ó, presta atenção, ó, a Bíblia vai responder para você. Mas se um homem, 24 eu vou pular, eu vou lá para o 25. Olha aqui Deus falando. Mas vocês dizem, Ezequiel falava ao povo, o que o Senhor faz não está certo. Olha o povo querendo justificar. Escutem aqui, israelitas. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo, pois o modo de vocês é que não está. Quando um homem direito para de fazer o bem e começa a fazer o mal, e então morre, ele morreu por causa do mal que praticou. Quando um homem mal para de pecar e faz o que é certo e bom, ele salvou sua vida. Então a culpa é de quem? É da Clara? Não, é minha. É sua?
Não, é minha. Eu tenho que ter individualidade com Deus, sim. Particular com Deus, sim. Eu preciso dele. Com ele nós não estamos conseguindo fazer tudo que é para fazer. Nós estamos errando muito ainda. Imagine distante dele. Então eu quero que você guarde esta palavra. Se você prestar atenção, você vai ver que eu só li a Bíblia. E contra ela não existe argumento. Talvez você até consiga, para dar uma boa desculpa, para não fazer o que é certo. Mas eu queria dizer para você, quando nós investimos contra Deus, aí pega. Então é melhor você investir contra mim. Falem mal de mim, me critiquem, me julguem, me desprezem, me anulem, mas não faça contra Deus. Porque eu preciso cumprir a palavra e te perdoar. Eu preciso cumprir a palavra e te amar. Eu preciso cumprir a palavra e abençoar a sua vida. Mas Deus não precisa explicar nada para ninguém. Deus não precisa explicar nada para ninguém. Deus não precisa explicar nada para ninguém. Porque Ele, um dia, olhou para aquela coisa maravilhosa que Ele criou e disse assim: eu vou criar alguém para me alegrar. E sabe o que ele fez? Ele desceu, ele abaixou, ele pegou um bocado de pó e começou a formar eu e você. Isso é humilhação para muitos. Imagina, até descer aqui, ó, tem gente que critica isso. Ele desceu, ele pegou um punhado de pó da terra e começou a fazer alguém para alegrá-lo. E este alguém é o que mais dá chateação para ele. Este alguém é o que mais chateia ele. Esse alguém é o que mais entristece ele. Este alguém é o que menos pensa nele. Este alguém é o que menos entrega para ele. Este alguém é o que menos faz por ele. E ele só pediu tão pouco. Seja minha imagem e semelhança. Pensa, as pessoas olham para mim vendo um Deus. Um Deus. Acho que foi isso que Satanás entendeu, mas levou para o lado mal e se deu mal. Então eu quero te convidar, igreja, a aceitar Jesus hoje, porque hoje é dia de salvação. Renove os seus votos com o Senhor. Todo dia quando eu acordo, desculpa, mas eu sou obrigado a fazer isso, porque é muito forte tudo isso. Eu preciso aguentar. O dia que eu desci as águas, o Senhor me salvou, mas eu preciso manter a salvação. E todo dia eu corro o risco de perdê-la, então eu tenho que manter, então é difícil. E aí todo dia, o mínimo que eu posso fazer é aceitar Jesus e pedir perdão dos meus pecados, porque é tanta falha, é tanto erro que a gente comete. Mas o Senhor nos ama tanto, que olha o que Ele disse antes dessa palavra para fechar. É você que vai vir aqui? Tá, olha só. O Senhor Deus, só para você ficar certo de quem Ele realmente é, se você ainda tem dúvida. O Senhor Deus diz isto: tirarei a ponta de um cedro alto, cortarei um broto novo, e o plantarei num monte elevado. Essa foi a palavra que Deus me deu aqui, ó, de tarde. Aí eu fui seguir ela. No monte mais alto de Israel, ele soltará galhos, produzirá sementes e se tornará um cedro muito lindo. Pássaros de todo tipo viverão ali e acharão abrigo na sua sombra. Todas as árvores do campo ficarão sabendo que eu, o Senhor, eu derrubo as árvores altas, a vanglória, o orgulho, a arrogância e outras coisas mais, e faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas
fiquem verdes de novo. Eu li Ezequiel 17, 22 ao 24, uma promessa de esperança. Foi a resposta que Deus me deu hoje à tarde. E aí eu tive que discorrer a história que nos diz que cada um responde por si próprio. Então, desculpa aí, eu tenho 4 filhos, mas eles não podem pagar pelo meu erro. Eu tenho 4 filhos, eu não posso pagar pelo erro deles. Não posso. Como mãe, a gente falava sobre isso hoje. A gente quer proteger. Eu queria comprar um carro para o Samuel. Eu queria dar um cheque gordo para o Gabriel. Mãe, pedi tanto perdão já para Deus. Falei para o pastor que eu li 30, 40 vezes ontem o livro de Provérbios. 30. Provérbios 30. Que fala que se você não cuidar dos seus pais, da sua pai, da sua mãe, quando você ficar velho, você vai ficar cego. Prega aí, Denis, pega aí. O Denis está olhando sério para mim. Dá risada, irmão, que o negócio ficou sério. Você não vai se dar bem, você vai. E eu fiquei, Senhor, eu errei tanto com a minha sogra, falando, deixa esse menino não quer saber de nada, essa menina não quer saber de nada. Para os filhos, estou encerrando aqui. E hoje, como mãe, só quando a gente se torna, a gente sabe o que é. Então eu quero dizer para você, cada um dá conta de si mesmo. Então se você vem para cá e fica se apoiando, oh, coitado de mim, porque fulano, eu tenho que orar para fulano, ele não quer vir, parou. Cada um dá conta de ti mesmo.